Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar desta 7ª jornada. É uma grande honra fazê-lo. Agradeço esse convite na pessoa do meu querido amigo, Dr. Wlemir Scliar, também demais membros da comissão, a pessoa do Dr. Pedro Gus. Eu sou nascido e criado no Bonfim, então eu me sinto parte da comunidade desde sempre. Ainda hoje lá uma tia reside na Barros Cassal. A história da minha vida se confunde com a história do Bonfim e, portanto, com a história do tema que aqui tratamos. Eu preciso agradecer também ao Dr. Wlemir Scliar por ter instigado, ao me pedir uma pequena contribuição para a publicação de artigo nesta 7ª jornada, de ter levado a reflexão, Dr. Wlemir, sobre o tema da educação em direitos humanos. Nesta comunicação, eu refiro que o Ministério Público de Contas encaminhou, foi a minha colega a doutora Fernanda Ismael, pedido ao Tribunal de Contas do Estado, que foi atendido para que fiscalizasse o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina que dos currículos da educação básica conste a cultura e a história afro-brasileira e indígena. Isso está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E, ao escrever sobre o tema e a refletir mais uma vez sobre o Holocausto, em nova leitura da LDB, reparei que também a educação em direitos humanos é uma obrigação de toda a rede pública e privada de ensino. Então, na data de ontem, assinei uma representação do Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, requerendo que o órgão de controle passe a fiscalizar, tanto no âmbito do Estado quanto dos 497 municípios, o cumprimento desse dispositivo da LDB, que é extremamente importante para que exatamente não esqueçamos a trajetória da civilização no rumo do respeito aos direitos humanos, e é destacada, né, nessa representação a importância, neste percurso de reflexão, de não esquecermos do dever de lembrarmos da tragédia do Holocausto. Então, dito isso, eu passo a leitura dos currículos dos nossos palestrantes. Professor Silvio Tadeu Farias, nosso conferencista, é graduado em História pela FAPA, professor de História na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Verdes, em Alvorada, professor e graduado em História, participou da 6ª jornada sobre o ensino do Holocausto no ano passado e é o professor orientador vencedor do concurso de redação da 6ª jornada. Eduarda Morel, também conferencista, é estudante da mesma escola, Campos Verdes, em Alvorada, e foi a vencedora do concurso de redação da 6ª jornada. Ao professor Ricardo Tim de Souza, nascido em Farroupilha em 1962, é doutor em Filosofia pela Albert Ludwigs Universität Freiburg, desculpe o alemão, professor, Alemanha, em 1994, possui várias graduações, é professor titular da Escola de Humanidades da PUC-RS, autor de 23 livros, 200 capítulos de livros, inúmeros artigos, traduções e obras organizadas, é membro, dentre outras instituições, do Centro Brasileiro de Estudos sobre o Pensamento de Emanuel Levinas, da Sociedade Brasileira de Fenomenologia e da International Rosenweig Gesellschaft, membro de sociedades científicas internacionais e nacionais, parecerista de órgãos estrangeiros e brasileiros de fomento à pesquisa, e atua principalmente como docente e pesquisador dos programas de pós-graduação em Filosofia, em Letras e em Ciências Criminais da PUC-RS. Atualmente é o coordenador do Escritório de Ética em Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da PUC. Suas áreas principais de atuação são ética, estética, fenomenologia, filosofia da cultura, filosofia e psicanálise, filosofia e literatura, filosofia da história, pensamento judaico e filosofia política. Possui um blog, www.timsouza.blogspot.com.br. Nós adotaremos como metodologia as perguntas logo após a exposição de cada um dos nossos conferencistas. Iniciaremos pelo professor Silvio e as perguntas devem ser formuladas por escrito. Com a palavra, professor Silvio. Boa tarde a todos e a todas que aqui estão nesta tarde. Depois de já termos participado
pela manhã já de um momento bastante desafiador e em que aprendemos bastante ali com os palestrantes. Esse momento, agora que nos acalmamos um pouco, ouvindo essa bela música, né, da orquestra. E quero fazer um destaque aqui para meus queridos amigos que conhecemos no ano passado. Aprendemos a amá-los, o seu Pedro Gus, sua esposa, a dona Matilde, também o professor Vremir Sklier. Os conhecemos no ano passado, na sequência da 6ª jornada do Holocausto. A nossa experiência, e nós queremos agradecer, eu digo nós, não eu, é o meu nome que está no manual aqui da jornada, mas eu digo nós porque, como o prefeito de Porto Alegre hoje pela manhã falou, com relação às luzes do universo conspirem a favor de nós para que a gente veja coisas positivas acontecendo, né? Isso aconteceu na nossa experiência pedagógica ali na Escola Campos Verdes, em Alvorada, uma cidade dormitório de Porto Alegre, onde no bairro onde nós estamos ainda é um bairro de periferia da cidade, onde ali abriga-se ali umas talvez 30, 40 mil pessoas em situação bem precária de vida, desemprego e o tráfico, né, de drogas e também muita violência, criminalidade. A nossa escola, inserida ali entre outras escolas, mas escola com aproximadamente 2.000 alunos. E no início do ano passado, nós, numa reunião pedagógica, nos questionávamos, e a orientadora da escola, a supervisora da escola, fazendo um apelo com relação a o que fazermos para atender às necessidades da escola na área da violência. Os alunos muito agressivos, muito violentos, e muitas coisas já haviam, ao longo dos anos, sido tentadas, né? Muitos métodos, muitas ações, o que fazer? E a gente cada vez vai se sentindo... Eu estou falando aqui para colegas, né, que convivem com o dia a dia da escola, né, todos vocês, todos nós, e a gente se sente muito limitado. O que fazer? E eu fiquei pensando, eu sou pastor evangélico e eu devia ter uma solução para isso, né? A fé, mas de prático, o que fazer? E em meio a esse contexto, em meio ao ano, já se passando vários meses, recebemos, através da 28ª Coordenadoria, o convite para a 6ª Jornada do Holocausto. E o tema Holocausto já tem mexido comigo já desde, posso dizer, a infância, quando nos livros que chegavam à nossa casa, lá quando tinha talvez 6, 7 anos, eu via aquelas imagens dos campos de concentração, onde os prisioneiros eram colocados ali nos beliches, e me chamava a atenção. Como criança não entendia, mas me chamava a atenção. O que é aquilo? Vários homens e pessoas colocadas ali num mesmo ambiente limitado, né, e com aparência feia, né, magra, carente, necessitados. E então já me chamava a atenção. E quando iniciei minha experiência no magistério, há 5 anos atrás, porque eu trabalhava anteriormente na iniciativa privada, no ramo gráfico, durante muitos anos. Há 5 anos atrás, na escola, houve a oportunidade, junto com outros colegas na disciplina, começarmos a trabalhar o tema Holocausto. E há 2 anos atrás, creio, nós desafiamos os alunos a fazerem maquetes numa mostra de trabalhos na escola, maquete da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e também do Holocausto. E a maquete do Holocausto foi a melhor de todas, assim, foi os alunos do 9º ano lá assumiram o desafio e fizeram um belíssimo trabalho.
No ano seguinte, que foi o ano passado, então, houve a oportunidade, o convite de vir aqui. A jornada, a 6ª jornada, e eu vim como que, creio que os professores aí entendam, vim como um espia, porque eu estava sozinho, desconhecido, não conhecia uma pessoa só aqui, que é professor, diretor lá numa escola de Alvorada, e estava observando e recebendo todo aquele conteúdo das palestras e me sentindo muito desafiado, e aprendi muito mesmo, mas me sentindo muito pequeno diante do que fazer agora, né? De prático, depois de receber tudo que nós tínhamos, o que fazer de prático? E no retorno, na segunda-feira, na escola, o desafio aqui era para participarmos do concurso da redação, né? Mas nós vamos participar do concurso da redação, mas que chance a gente teria lá na escola, né? E aí eu faço um comentário, né? Como a gente se menospreza, né? Menospreza a si próprio e também, em consequência, aqueles que estão ao nosso lado, os alunos, os colegas, os professores e o nosso ambiente. E chegando, então, na segunda-feira, eu, nos corredores, comentei com um colega, o professor que está aqui ao meu lado, o professor Rodrigo. E me assustei porque, comentando com ele, ele topou de primeira a ideia de nós trabalharmos o tema Holocausto na escola. Mas nós não sabíamos o que estava pela frente para nós, né? E aí, no decorrer dos meses, a gente começou a ver coisas acontecendo na escola. A partir daí, éramos 2. O professor Rodrigo se mostrou para mim, o que eu já sabia, né, mas se mostrou ainda mais como um parceiro daqueles que assume mesmo. Começamos uma mobilização na escola e já atingimos a professora de literatura e português, que está aqui ao lado também, a professora Elizabeth, e éramos já uma equipe, e começou a se estender a toda a escola. E aí, então, eu passo a fala para eles, para que eles possam descrever em alguns detalhes a nossa experiência pedagógica. Aquilo que... e aí, assim, humildemente, singelamente, eu quero dizer a você que está aqui nessa tarde que talvez possa estar pensando, né, o que eu posso fazer com tudo isso? Talvez é uma primeira oportunidade que você tenha de estar tendo contato com o tema, né, tema do Holocausto, né, do ódio, a intolerância, tudo que a gente está recebendo. O que eu posso fazer? Eu digo a você, você pode fazer muito. Nós podemos fazer muito. E eu aprendi. Para mim, o aprendizado, né, para mim, eu acho que eu sou a pessoa que mais aprendeu nesse contexto todo de 2016 até 2015 até agora. E eu aprendo assim que não posso perder a oportunidade de levar adiante o conhecimento adquirido e de acreditar nas pessoas. Eu me sinto um privilegiado em poder ter os 2 professores que estão comigo, a aluna que está aqui ao lado também, que foi a premiada na redação, no Estado. Né? Eu menosprezei, peço perdão porque nos menosprezei, né? E nós vamos concorrer com escolas do município de Porto Alegre, do Estado, escolas particulares? Não. Se não fosse a aceitação do desafio pelos colegas, eu não teria ido sozinho, né? E eu creio que você pode acreditar, e você pode sair daqui dessa tarde hoje, já faça o desafio, né? Leve a sua escola a participar do concurso de redação, envolva a sua escola, seus alunos, porque é uma trajetória, um processo que nós precisamos entrar e enfrentar para realmente chegarmos àquilo que nós ouvimos aqui hoje, né? Nós não estamos formando nas nossas escolas, na nossa educação, não estamos formando alguém para o trabalho, né? Mas alguém, um cidadão que trabalha. Na nossa escola, o desafio, eu tenho bem claro isso hoje, o desafio é que os nossos alunos possam exercer a cidadania, né, de respeito, de compromisso,
de responsabilidade ali onde eles estão, naquele ambiente e na sociedade por onde eles forem, né? Então, eu passo a palavra ao Rodrigo e à Elizabeth, também depois a Eduarda vai apresentar a poesia para nós. Boa tarde a todos e a todas, né? Como o colega Silvio já veio introduzir, né? Numa segunda-feira de primavera, ele chega bem motivado na escola e me encontra no pé da escada. A gente estava acompanhando a entrada dos alunos para a sala de aula, 8 da manhã, e ele me conta, relata como foi a jornada, assim, em breves palavras, e vem com o desafio de trazer o concurso de redações para a escola. Daquela conversa informal ali na porta da sala de aula, ele na sala dele ou na minha, a gente conversando no corredor, logo a gente sentou e começou a produzir um projeto, transformar então aquela ideia de concurso numa coisa mais prática. Logo apresentamos numa reunião pedagógica então esse projeto e prontamente outros professores foram aderindo, foram comprando a nossa ideia de fazer o projeto, porque ele veio como uma luva, porque a gente estava já trabalhando ao longo daquele ano. E parece que a gente estava meio que prevendo um pouco o que seria essa próxima jornada, né? Porque o nosso trabalho era trabalhar a violência, o ódio e a intolerância. Então, a gente usou o projeto Holocausto, né, o tema, como um pano de fundo, na verdade. Os alunos, a gente trabalhava pesquisa histórica, pesquisa acadêmica no ramo do Holocausto, mas trabalhando a questão humana, os direitos, né, o ódio descabido, o que fazer para isso que não se repita, manter essa história viva, né, o que tem de semelhante ainda, quais são os tipos de preconceito e outras coisas que acontecem que podem remeter àquele período. E nisso ficou fácil para nós, assim, outros professores que não da área das humanas também foram entrando no nosso projeto e foram comprando essa ideia e foram falando disso em sala de aula, conversando com os alunos. E o que eu venho dizer aqui é que, a partir dessa interdisciplinaridade, cada professor, na sua área de conhecimento, trabalhando um tema comum, poderia não compreender muito bem, assim, às vezes o professor de matemática, de uma professora, a professora Juliana, de matemática, ela disse, não entendo muito do Holocausto, mas de ódio, de preconceito, de segregação, eu sei sobre o que falar. E ela usou isso na aula dela. E outros professores também usaram semelhantes, assim, e os alunos foram percebendo que não era só um professor de história num canto, outro professor no outro, né, falando do assunto. Eram todos nós juntos, vindo com o mesmo tema, vindo com a mesma fala. Isso foi motivando os alunos. Então, aquela motivação inicial do Silvio, vindo aqui na jornada, que depois chegou na escola, acabou me motivando, motivou todos os professores da escola e motivou o grupo de alunos como quase um todo, né? Isso fez com que projetos maravilhosos foram surgindo e foram nos surpreendendo. Porque muitas coisas assim a gente ia trabalhando, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo, e os alunos vinham com outras propostas, melhores do que aquela inicial que a gente tinha. Ideias, projetos e tudo possível de ser feito. Então a gente foi feito com recursos que a gente tinha, material que nós tínhamos na escola disponíveis, e organizamos uma feira interdisciplinar, né, levando em conta principalmente a área das humanas, mas permeando todas as áreas de conhecimento. Eu penso que a pessoa responsável pela mídia possa colocar as imagens já para nós, por favor. Vai aparecer de fundo, então, ao longo da nossa fala, algumas imagens do que a gente foi fazendo ao longo do projeto. E isso a gente sentiu, então, um pertencimento e uma vontade dos alunos em fazer o projeto, né? E participar, e vindo fora do horário, vindo à tarde na escola para pesquisar, para participar da oficina de redação, que depois a professora vai comentar um pouco mais, né? E outras coisas que foram acontecendo, eles vinham com vontade. Não era nem... Às vezes a gente tinha que pedir para sair da escola, porque tinha que fechar, a manutenção tinha que limpar, né? Então, quando o professor está motivado, com todas as dificuldades, nós somos professores da rede estadual, acho que eu não preciso falar quais são as dificuldades, está claro. Com tudo isso, a gente ainda conseguir se motivar e conseguir passar essa motivação para o aluno, ele vai devolver realmente com grande satisfação e participar, assim, não só a Eduarda, que é o ponto culminante da nossa participação, mas os outros que participaram também e estão hoje, continuam na escola e ainda com aquela motivação
que foi muito bom. A gente conseguiu conquistar vários alunos com esse projeto. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou a professora Beth, da Escola Campos Verdes, já há 23 anos. E já estou acostumada a participar de projetos lá na escola. Nós participamos, algum tempo atrás, no Unibanco. Estou participando do projeto da URGS, o Trajetórias Criativas, e outros projetos também que nossos alunos ganharam, como soletração em Alvorada, ganharam o primeiro lugar. A gente sempre procurou a aceitação dos projetos, porque ele movimenta a escola. Não é só um professor com a ideia. Todos os professores ajudam com um pouco de sua ideia, trazem para nós os seus relatos, as suas ajudas, que nos fortalece bastante. Então, entraram nesse projeto professores de artes, que nos auxiliaram, professores de inglês, professores de educação física, trabalhando o corpo do aluno, porque nós precisávamos de muitos alunos trabalhando conosco. Nós participamos desse projeto com a finalidade de movimentar mesmo. E o professor que tem essa vontade de aceitação de fazer um projeto, de levar adiante, não apenas num momento, mas continuar com os alunos, porque, no início, os alunos não se interessam, mas se os professores, que é a nossa função, é motivar nossos alunos, tirar nossos alunos das esquinas, trazer eles para a escola, trabalhar com eles, mostrar para eles que eles têm capacidade, que eles têm condições, que eles têm alguma habilidade, que eles possam nos mostrar essas habilidades e mostrar aí fora a capacidade que eles têm, a inteligência, tudo de bom que eles têm. Não mostrar as coisas ruins, porque uma escola pública tem coisas ruins, tem muitas coisas ruins. Mas, se esse aluno, a gente conseguir resgatá-lo, como a gente tem vários projetos, trajetórias criativas, o Holocausto e outros projetos, que a gente sempre vai aceitar de braços abertos, esse aluno ele vai sair daquele mundinho deles. Eles vão crescer, eles vão produzir, porque todos têm capacidade, todos eles. O que vai é do professor. O professor ter uma visão daquele aluno, saber que, nas artes, eles têm habilidades, saber que, talvez na matemática eles não tenham, talvez em português eles não tenham, mas em outras disciplinas eles têm habilidades. E, assim, com esse projeto, nós descobrimos muitos talentos, e um deles está conosco hoje. Está aqui, recebendo todo o nosso carinho, nosso orgulho de estarmos junto da Eduarda e dizer que ela foi escolhida no ano passado. E foi uma poesia. Eram vários tipos de textos, vários gêneros, narrativos, prosas, mas o que foi escolhido foi a poesia da Duda. Traz todo o sentimento que, nas leituras, na bibliografia que os alunos tiveram que ler, ela encontrou o sentimento maior do ser humano, da esperança de que o mundo tem que melhorar, que as coisas ruins têm que acabar. E com os nossos jovens, aí está a esperança. Eu acredito muito, muito, que vai existir um mundo em que as pessoas irão se respeitar, vai existir um mundo
em que o professor será mais valorizado? Eu acredito muito nisso. Tá? E muito obrigada. Boa tarde. Eu vou ter um treco. Pessoal, a Eduarda, então, ela vai querer ler a poesia que ela escreveu, que ela ganhou, né? Ela está um pouquinho nervosa, né? Mas ela já se acalma, né? E vocês vão ver como a poesia é muito bonita, tá? Ela vai... Nossa. Quer respirar um pouquinho? As imagens que vocês estão vendo, elas são da nossa exposição, principalmente. Tá? Elas até tem algumas imagens de uma visita de campo que nós fizemos no Museu da URGS, na exposição do quarto 28. Né? Levamos lá um ônibus lotado de alunos que, no processo de produção da redação, eles estiveram ali e isso contribuiu, né, no conhecimento deles. Mas a maior parte das imagens são da nossa exposição. Nós utilizamos o anfiteatro da escola e não tínhamos visitado ainda nenhum museu do Holocausto. Como prêmio, nós recebemos, eu e ela recebeu o prêmio, e eu fui de acompanhante ao Museu do Holocausto em Curitiba, nesse ano, no início desse ano. Foi uma experiência maravilhosa. Primeira vez que nós visitamos o museu, agora eu quero ir a Israel, né? Vou ir por minha conta aí. Não, mas eu tenho um sonho de ir mesmo. Não é brincadeira. Mas como foi uma intuição nossa, a proposta surgiu a ideia de nós, na mostra de trabalhos, nós fazemos a exposição. E a ideia era o tema da jornada, Holocausto, múltiplos olhares. E encaixou perfeitamente a gente tornar o anfiteatro da escola como que um museu. E, guardadas as proporções, né, ele tem uma semelhança com museus do Holocausto, né, o que nós fizemos lá. Mas foi maravilhoso porque faltou espaço para tanta coisa que nós tínhamos na produção de trabalhos de alunos e professores, e realmente pena que ficou só na memória fotográfica ali, né? Quem visitou é o museu o museu de um dia só, né? Mas valeu a pena, e se nós pudéssemos fazer de novo, a gente faria, né? Então, nos alegrou bastante. Aqui agora algumas imagens da premiação do concurso de redação que nós tivemos, né? Mas então, alguma coisa a gente selecionou para vocês verem o que nós tivemos a oportunidade de participar. Agora a Eduarda está mais calma, ela vai apresentar a poesia dela. Entre a morte e a esperança. Todos os lados cercados, muros e mais muros, metros de medo e pavor, arames farpados, atados, representando a angústia dos coitados. Crianças, pobres crianças, meu Deus. Olhavam para o céu, a alegria não conseguiam ver. A fome e o desespero vinham dominar seu ser. Comida, água, o que seria isso? Algo desconhecido por todos que eles sofriam. Morrendo à míngua, não podiam falar nada, senão uma bala em sua cabeça era disparada.
Pele e osso, não tinham forças para nada. Ninguém ligava, suas mortes vinham inesperadas. Caminhando entre aqueles metros e metros de solidão, sofrimento, caíam ao chão. Quando não aguentavam mais aquela vida de tortura e perseguição, simplesmente por ignorância, maldade, ambição, se entregavam para ganhar descanso. Corpos empilhados para todos os lados, o cheiro insuportável. Com seus bens confiscados, morriam sem saber que fim levou aquele anel de noivado. Massacre, dor, medo, terror, pavor. Palavras insuficientes para descrever o Holocausto. Luz no fim do túnel já não se via mais. Desespero tomava conta, coração acelerado, pupilas dilatadas e mãos suadas. Queriam sair correndo. Ao conseguir os primeiros metros, ouviam-se o som das armas disparadas. Benefícios? Ainda bem que acabou. Finalmente, o povo judeu descansou. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência. Um abraço a todos. Agradeço ao professor Silvio, professora Beth, professor Rodrigo, a Duda, que gerou uma expectativa que tornou ainda mais tocante esta bela poesia com que nos brindou hoje.